O que é real? Todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Olá, que bom ter você por aqui. Somos o Estúdio Toca de Comunicação de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Siga nossas redes sociais, assim você fica sabendo um pouco mais sobre o nosso portfólio, história e trabalhos realizados. Seja um dos nossos anunciantes. Dê mais visibilidade à sua empresa, produtos ou serviços. Fique tranquilo, todas as criações ficarão por nossa conta. Layout, animação, texto publicitário, edição, pós-edição e locução profissional. Hoje é dia de bate-papo aqui no Toca Podcast e ficaríamos muito felizes se você continuasse com a gente. Aqui você também será surpreendido com histórias que realmente são únicas e motivadoras. Aproveita e já se inscreva em nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. E para que tudo isso esteja no ar, temos bons anunciantes que valorizam e fortalecem a cultura, esporte, histórias, saúde, turismo, educação e ações sociais. Vamos apresentar alguns dos nossos anunciantes para vocês. Taboa Restaurante e Sobaria, referência em gastronomia, servindo a você as melhores refeições, porções e bebidas em geral. Aberto de terça a domingo, oferecendo o melhor da culinária sul-matogrossense. Pedidos e reservas 98421 4621. Taboa Restaurante e Sobaria, referência em gastronomia. É tetra! Isto não é real? O que é real? Todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Olá, que bom ter você por aqui. Somos o Estúdio Toca de Comunicação de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Siga nossas redes sociais, assim você fica sabendo um pouco mais sobre o nosso portfólio, história e trabalhos realizados. Seja um dos nossos anunciantes. Dê mais visibilidade à sua empresa, produtos ou serviços. Fique tranquilo, todas as criações ficarão por nossa conta. Layout, animação, texto publicitário, edição, pós-edição e locução profissional. Hoje é dia de bate-papo aqui no Toca Podcast e ficaríamos muito felizes se você continuasse com a gente. Aqui você também será surpreendido com histórias que realmente são únicas e motivadoras. Aproveita e já se inscreva em nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. E para que tudo isso esteja no ar, temos bons anunciantes que valorizam e fortalecem a cultura, esporte, histórias, saúde, turismo, educação e ações sociais. Vamos apresentar alguns dos nossos anunciantes para vocês. Taboa Restaurante e Sobaria, referência em gastronomia, servindo a você as melhores refeições, porções e bebidas em geral. Aberto de terça a domingo, oferecendo o melhor da culinária sul-matogrossense. Pedidos e reservas 98421 4621. Taboa Restaurante e Sobaria, referência em gastronomia. É tetra! Isto não é real? O que é real? Todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Olá. É ao vivo? Ao vivo e a cores? Você viu, Sileno? Hoje a gente tá com a diretora de imagem ali, especial, hein? Top das galáxias. Cristina Goya. Show de bola. Pessoal, boa noite a vocês. Estamos começando aqui mais um podcast. Toca Estúdio Ribas do Rio Pardo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda vez que a gente entrar ao vivo aqui, você já fica sabendo já que a gente está ao vivo e está com um papo diferente toda semana aqui. Hoje já temos um convidado muito especial, vamos falar sobre Deus, o grande e poderoso, e hoje está com uma pessoa que é especialista no assunto, um pastor aqui de Ribas do Rio Pardo, líder da El Shaddai, vai contar um pouquinho da história dele, que vocês vão conhecer. Pensa na pessoa, gente fina, eu conheci já há algum tempo, sempre que a gente participa de campanha, eu vejo, né, ele participando e tal, então eu convidei ele ontem, encontrei com ele na Câmara de Vereadores. Falei, pastor, eu preciso, né, que o senhor vá lá para a gente conversar um pouquinho a respeito, saber um pouquinho, né, dessa questão de religião, dos trabalhos prestados, né, da comunidade como um todo. Eu sei que o senhor tem um trabalho muito magnífico aqui em Ribas do Rio Pardo, e daqui a pouquinho a gente vai saber tudo e um pouquinho mais
com esse pastor ilustre aqui de Riba do Rio Pardo, da El Shaddai. E daqui a pouco você vai saber também o que significa El Shaddai, que eu também não sabia. E ao meu lado direito, a loira mais poderosa de Mato Grosso do Sul, Sirlene Santos, Onça Pink. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Onça Pink nas paradas de sucesso, fazendo hoje aqui companhia para o Wagner dos Santos e o pastor Carlos Roberto. Hoje ele vai tirar o seu espírito, hein? Não, hoje vai tirar as coisas ruins do corpo do povo. E, inclusive, quem estiver prestando bastante atenção nesse podcast, eu não sei ainda qual vai ser, o que vai rolar aqui entre nós e bate-papo, aquela coisa toda. Eu não sei ainda. Mas uma coisa eu te garanto. Se você permanecer aqui hoje, nesse podcast, ligado, quando ele terminar, você vai se surpreender com o que você vai ouvir aqui hoje. E se o pastor está aqui hoje, eu tenho certeza que você tem algo hoje para ouvir dele, que vai servir para você, para a sua vida, para a sua família. E eu estou dizendo isso, eu não sou pastora e eu não sou evangélica. Só senti de falar isso agora. Tá abrindo os corações. Abrindo os corações em casa. Antes de passar aqui pro pastor, para ele dar uma boa noite para a gente aqui, eu tenho que fazer um merchan. Pessoal, se você ainda não adquiriu, dá um zoom aí na câmera 14. Olha só, domingo agora, churrasco em prol da Pestalozzi no Rotary Club, apenas R$40. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, adquira o seu ingresso com os rotarianos, comigo se você quiser, pode ligar aí no telefone meu que está aí na tela também, você pode ligar, a gente leva até você os ingressos, lembrando que são limitados, é um churrascão com moda sertaneja a partir das 11 horas da manhã, então domingão, pega a esposa aí, a família, né, vamos fazer essa ação, de comer fora, tal, é uma carninha especial, carninha assada, sul-mato-grossense, e ainda colaborar em prol da Pestalozzi, que a gente fez um projeto e foi aprovado pela Fundação Rotária. A Fundação Rotária, ela entra com a parte financeira e o restante é o Rotary Club que arca com essa despesa. Então a gente está realizando esse evento para fazer aquisição de equipamentos, né? Tem 2 alunos na Pestalozzi que são deficiente visual e eles precisam de um material, né? Que é embralhe, essa coisa toda, então a gente vai fazer esse investimento 100% para a Pestalozzi. É um trabalho que o Rotary faz, né, todo ano, não só para a Pestalozzi, como outras instituições também, aí, como o Banco Ortopédico, e você pode colaborar nesse domingão. E ainda também, tem mais um jabazinho aqui, ó. Puxa, tem que sair igual aquela... Aperta a galinha. Onde está entrando a grana, né? O Festival de Prêmios. Nós vamos para a 17ª edição deste Festival de Prêmios, tá? Vai ser dia 10 de dezembro, a partir das 17 horas, no ginásio de esporte. E olha só a premiação. R$10 mil em dinheiro, no primeiro prêmio. Segundo prêmio, uma Bi 110 0 km. Olha só, hein? Pode sair motorizado aí, dia 10 de dezembro. Terceiro prêmio, R$15 mil em dinheiro, em espécie. Quarto prêmio, uma Bi 125 cilindrada. Quinto e último prêmio, uma moto Honda Titan Fan, 0 km, por apenas R$100. Também, se você não comprou ainda a sua cartela, pode procurar o estúdio aqui também, ou qualquer um rotariano, que a gente está vendendo por apenas R$100. E lembrando que vai ser transmitido também pelas redes sociais do Rotary Club. Então, se você não puder ir lá no dia, tal, quer ficar em casa, não tem problema. A gente tem um canhotinho, preenche, liga para você, olha, fulano, você acabou de ser contemplado aqui com R$10 mil, com a moto 0 km, ou com R$15 mil. E esse dinheiro também é revertido para o Banco Ortopédico, para as ações que a gente realiza durante o ano aqui em Riba do Rio Pardo. Falei demais, hein? Falou pouco, mas... Aperta a galinha, falou menino. pouco, mas falou bonito. Nossa, eu tô evoluindo. Olha, inclusive nem começou ainda o nosso bate-papo, mas tem vários comentários aqui, já tem perguntas aqui o pastor canal. Já veio para abençoar. Ele chegou chegando. É o primeiro líder religioso que a gente traz aqui, na verdade. É o primeiro? Porque aqui é um espaço bem democrático e bem eclético. A gente convida várias pessoas, né? Tem umas que não pode vir, tem umas que já deu até o balão aí na gente, a gente fez toda a comunicação, chega na hora, 10 minutos antes, não vou poder ir. Aí aquela cara de tacho da gente chegar e falar, infelizmente não tem podcast hoje. Mas faz parte, né? Cada um tem as suas limitações. Mas, pastor, obrigado, né, por aceitar nosso convite, vir falar com a gente hoje, nessa quarta-feira aí, tempo nublado, pensei que ia chover, acabou a luz aqui, achei que nem ia ter podcast, porque, olha, realmente aqui faz cai uma tempestade em Campo Grande, aqui já oscila a energia, né? Então, boa noite, pastor, e obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, glória a Deus. Quero
agradecer primeiramente o convite, né? Pedir verdadeiramente que Deus possa conduzir esse momento aqui, que tudo que nós procuramos a discutir aqui seja em prol de exaltar o nome dele. Quero honrar cada elshadariano que está aí do outro lado da telinha e dizer que é uma honra participar desse podcast e poder aqui, mais uma vez, mostrar aquilo que nós, como servos do Senhor, temos feito nesse território. Então, o pastor fala bonito. Você já foi radialista, locutor, trabalhou no meio da comunicação? Trabalhei no meio da comunicação. Se o senhor puder falar um pouquinho mais próximo do microfone. Trabalhei no meio de comunicação durante muito tempo. Fui representante do Jornal Progresso de Dourados em Campo Grande, né? Fui assessor de comunicação em alguns momentos na política. Colega de profissão. Sim. E trabalhei antes, né, de começar o Ministério Pastoral, trabalhei 19 anos na área de comunicação visual. Olha, então, sempre convidamos uma pessoa envolvido. certa. É bom que a gente já tem, né, na mesma linhagem aqui de entendimento, de audiovisual. Pô, legal, olha só como que o mundo é pequeno, né? É um comunicador. Já é um comunicador. Na verdade, conhecendo a palavra, você percebe que até Jesus tinha um feeling de comunicação, né? Porque toda vez que ele fazia um milagre, o que ele fazia? Ele automaticamente dizia, não conte para ninguém. Não fale que foi eu que fiz. E assim sucessivamente. Mas sabe que era a estratégia dele? Tipo assim, para não falar? Porque ele sabe que nós já temos o dom da comunicação. Então, quem que vai receber um milagre vai guardar para si? Ele já automaticamente sabia, esse cara... já saía contando para todos. Né? Mas sabe que era uma jogada de... É uma força de expressão. Hoje, tipo assim, é um papo meio descontraído. Até você que tá assistindo, de repente, fala assim, nossa, né? Tá zombando, coisa parecida. Não, a gente fala de uma forma... Tipo assim, o senhor fala de uma forma técnica, né? Porque o senhor conhece a Bíblia como ninguém. Eu, particularmente, falar pro senhor que eu conheço a Bíblia, assim, externamente, algumas coisinhas, Só né? a capa. Só a capa. Deveria conhecer mais, né? Mas eu sou apenas um leigo. Mas será que não era uma estratégia também de Jesus, essa comunicação, para abranger mais gente? Tipo assim, olha, vamos propagar, mas vamos usar dessa forma, porque vai surtir mais efeito do que eu estou falando? Sim, eu acredito que, mais que tudo, Jesus usava isso como estratégia de marketing, porque quem se autopromove não tem retorno, né? Então, muitas vezes nós vemos que tudo na nossa vida tem um feeling com a Bíblia, com a palavra de Deus. E Jesus foi estrategista nisso, que ele sempre usou terminologias que hoje a gente leva como ditados, né? Ele, por exemplo, ele é o criador daquele velho ditado que a gente diz assim, santo de casa não faz milagre. Já ouviu isso? Muitas vezes. Então, a ligação que ele usa na palavra é dizer, né? Que o profeta da sua casa não é reconhecido. Então, eles transformaram nesse ditado aí. Porém, você vê que cada vez que ele cometia um ato de fazer um milagre, ele usava uma estratégia diferente para cada um. E a principal delas foi promover o resultado que ele fez para com aquela vida, para exaltar o próprio nome de Deus. Nós, como conhecedores da palavra, podemos muitas vezes achar que porque lemos a Bíblia, temos mais conhecimento que outros, mas ele nos mostra que esse conhecimento não é só numa leitura bíblica, né, mas é o viver dessa palavra. E esse viver da palavra é que hoje está nos faltando. Pastor, falando em leitura da Bíblia, é uma curiosidade que eu tenho, muita gente também deve ter essa curiosidade. A gente lê a Bíblia, eu leio um trecho desse tamanho. Uhum. Aí eu li, achei bonito, mas eu não entendi. Como que a pessoa tem o entendimento se não tiver... Vou ler em casa. A interpretação do texto, isso, né? Como que eu vou interpretar o que eu li? Então, como que vem esse conhecimento, esse entendimento? Então, nós entendemos que existe um prognóstico para você se tornar co-herdeiro da promessa de Deus, ou seja, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso declaradamente... não só nos tornamos dignos de ser co-herdeiro das promessas de Cristo, como também passamos a ter uma linha direta com Deus através da presença do Espírito Santo, né? Ou seja, apresentei a minha vida diante de um altar, aceitei a Jesus, recebo ali uma oração que eu mesmo professo com a minha boca, que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Automaticamente cria-se um link espiritual que Entendi. você começa, é como se fosse uma ligação. Quando você começa a ler a Bíblia, a própria palavra, porque isso aqui não é um livro, é uma carta de amor do Pai para nós. E só tendo esse link de amor com o Pai para você compreender a palavra.
Eu sempre uso um termo nas pregações dizendo que a gente não pode se apegar só àquilo que nos ensina. Porque hoje grandes homens de Deus foram levantados nesse tempo, mas porém tem muitas pessoas que usam da própria palavra para poder induzir as pessoas a coisa errada. Então a gente tem que ter sabedoria de ouvir aquilo que está sendo pregado para nós, lermos a palavra e ter uma segunda opinião, né? Seja nossa, seja de algum líder. Eu, na igreja, eu prego muitas palavras e falo bem assim, se você tem uma dúvida, né? Vai lá na Bíblia conferir se o que eu estou falando aqui é uma verdade. E se você continuar com essa dúvida, procure, pergunte. Eu assisti um filme que eu sempre coloco também como uma analogia. Tem um filme chamado O Livro de Eli, em que, durante todo o decorrer do filme, tem um vilão que ele está procurando livros, um momento apocalíptico do mundo, e ele levanta vários homens que vão ali destruindo vilarejos, matando, e eles vão capturando todas as pessoas e tirando os livros delas. E quando ele chega lá, os mandados dele chegam, joga na mesa todos os livros e fala, e aí, chefe, é esse livro aí? Ele fala, não é nenhum desses. Ele falou, mas como é que é esse livro que você procura? Ele falou, é um livro da capa preta que tem uma cruz na capa. Automaticamente você já entende que ele está falando de uma Bíblia. Mas ele conclui dizendo assim, quem tiver esse livro vai dominar sobre todos. Ou seja, a palavra em João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Eu aprendi isso aí com o Bolsonaro. Bolsonaro. Aquele homem, ele fez a diferença e está fazendo ainda. Ele é um líder, né? Hoje nós temos grandes líderes, mas ele é um líder referencial, né? Independente de onde está, continua sendo líder referencial. A gente pegando já esse gancho já do Bolsonaro, com essa João, né? 8,32, né? 8,32. Que ele usa muito, né? Sobre a questão da verdade. O senhor acha também, tipo assim, que é um momento assim, tipo assim, ó, Deus, ó, vamos pegar essa pessoa aqui como referência para mudar um pouco essa questão da política, do interesse político, porque depois que ele foi candidato à presidência, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas parece que houve um interesse maior da comunidade como um todo para a política. Hoje, as pessoas sabem quem é o presidente, quem são os senadores, o Supremo Tribunal Federal, né? Por quê? Porque houve um interesse realmente da nação brasileira sobre a política. Hoje eu posso falar para você com propriedade que a classe evangélica, no caso, se absteu da política durante muito tempo. E por causa disso, hoje a gente enfrenta grandes batalhas. Né? É como literalmente fala, foi entregue a política ao diabo. E hoje a gente tem que ficar lutando, pleiteando aí situações como nós estamos agora, né? Brigando aí. Graças a Deus ontem ganhamos uma PL aqui na Câmara Municipal para poder assim viver algumas coisas. E o Bolsonaro, essa presença dele aí no meio político, né? E com esse suporte da esposa Michele, que é uma cristã, e foi alavancado como uma referência. Mas se você for olhar na Bíblia, a Bíblia também mostra momentos em que Deus usou. O Bolsonaro ele não é evangélico, mas ele é um cristão declarado. Aí o Senhor também usou homens de Deus, Ciro e outros, para serem referência dele, né, em determinado momento. Então hoje eu vejo que a política se tornou alvo do público evangélico exatamente por isso. Por quê? Porque muitos deixavam de lado, acreditando que a política não é boa, não me interessa. Isso aqui... E hoje a gente está lutando contra aborto, né? Lutando contra o fechamento das igrejas. Nós estamos vivendo um momento, tem um apóstolo da Visão Celular, apóstolo Monteiro, ele declarou num vídeo no nosso dia, e nós adotamos isso como frase também, que é, hoje, declarar o pecado é crime. Se você declara hoje o pecado, é crime. Hoje é crime de homofobia, tá é crime de... A política vem para nos dar veios para a gente poder acessar algumas coisas que nós não conseguimos. E se nós não utilizarmos a política, a gente vai sendo cada vez mais oprimido, exatamente pelas leis que a própria política nos impõe. E se você não participar da política, ela participa com você, né? Exatamente. Eu acho que assim, todo pastor, todo líder, né, ele tem o direito de controlar quem sobe e quem desce do teu púlpito, né, do teu altar. Eu acho que a política não tem que ser algo que tem que ser colocado verdadeiramente em cima do altar, mas precisa ser comentado, divulgado, caminhar todos na mesma linha. A El Shaddai é uma igreja que tem como
como referência política todo o território em que tem uma igreja Shaddai, nós levantamos nomes no meio político que se tornam referência no município. Temos agora, né, o líder da igreja Shaddai em Campo Grande, ao lado, né, da mãe dele, a apóstola Luciene Lima, é o pastor e vereador Epaminondas Vicente, o PAP. Ah, né? eu conheço o Papi, conheço. Então, é uma bênção. E Virou uma liderança, hein? Hoje um dos líderes mais bem conceituados. Salvo engano, acho que ele é daquela região ali, do Jockey Club, ali. Sim, sim. Hoje ele está responsável pela igreja da Mata do Jacinto. A igreja El Shaddai na Mata do Jacinto. Mas o trabalho que ele tem feito ali, ele tem feito um trabalho excelente, desde os pequenos bairros ali, como os grandes bairros da cidade, Itamaracá, Tijuca e outros. Então, eu vejo assim, a referência política alicerçada com a palavra de Deus, a gente tem muito mais do que conquistado, do que ficar aí cada um batendo com o seu próprio ego, né? Olha só, os comentários aqui não param, hein? Pessoal de Campo Grande lá, ó. Reboot, infraestrutura e sistemas. Carlos Druta, um grande homem de Deus. Glória a Deus. Jaqueline Costa, boa noite, Jaqueline. Sueli Moraes da Silva, boa noite, nosso pastor de excelência. Davi Garcia, boa noite, Davi. Eduardo Guindo, meu amado pastor, Carlos, meu primo. Estamos aqui na intercessão. Davi Garcia, pastorzão, meu lindão, ó. Ui. Fala! Carimba aí. Essa aqui é uma galinha. Tem alguma pergunta, alguma coisa engraçada, a gente Aperta a galinha. aperta ela. Nós da Igreja Oxalá somos conhecidos como a Igreja do Amor, né, também. Então, a gente tem uma linguagem muito, como eu diria, carinhosa dentro da igreja. Então, trata sempre de lindão, lindona, e aí lindão, lindona, tudo bem e tal. Alguns assustam, né? Ainda mais se é uma pessoa meio preconceituosa, né? Chamar de lindão. Até a galinha cantou ali, você pastor é vê meio que o povo faz. A nossa diretora de imagem também está em Campo Grande. Começou a fazer estágio segunda-feira. Minha filha, a nossa filha, né? Minha, da Cristina. Se eu falar só minha, dá problema. A Carolina Mi está assistindo aqui também. Boa noite, Carol. Tudo bem por aí? Quem mais aqui? Adriano Medeiros. Boa noite, Adriano. Luísa Ueda, mandou os coraçãozinhos. Daniela Silva. Meu pastor, grande homem de Deus. Glória a Deus. Valquíria Victor. Pastor, o Senhor, tu és o poderoso neste lugar. Ó, o Que o pessoal Senhor só te comentando, use, hein? né? Que o Senhor te use poderosamente neste lugar. Nossa, Isso. Jesus. Alisson Vinícius Lima. Ligado de Campo, o pessoal de Campo Grande tá ligado, hein? Fernando Olívio, meu pastor, grande homem de Deus. Valquíria, boa noite a todos aí. Lara Dutra, é parente? Minha filha. Ah, ó. Pai, te amo. Meu paizão, meu pai. Pastor. Pastor, olha que legal. Oh, legal. Pastor, antes era um conselho, né? Antes de existir a associação. Sim. Hoje tem a associação Asparp, Asparp. que é a Associação de Pastores de Riba do Rio Pardo. Exatamente. Como que quantas igrejas fazem parte dessa associação? Como que faz? Como que funciona? Olha, quando eu cheguei no município, eu procurei me envolver com o conselho local, porque a gente vê que a unidade, né, é uma coisa que sempre foi trabalhada pelo nosso apóstolo saudoso Edilson Vicente, que a unidade faz a força. Então, eu procurei me envolver com o conselho local, mas eu percebi que, não sei se é uma questão de interesse pessoal, mas havia muita divisão. Até na busca de recursos, ano passado a gente tentou buscar recursos para a Marcha para Jesus. No primeiro momento, houve até uns que se aproximaram, de repente foi se diluindo. E assim, a busca pelo próprio ego nos leva a uma derrota. Então eu percebi que o negócio não estava funcionando. Nessa situação, no começo do ano, eu coloquei no meu coração a ideia da associação de pastores. Convidei e conversei com alguns pastores que se interessaram, né, e acharam viável, né, realmente, porque até nesse exato momento a associação está numa área processual de documentos, né? CNPJ, questão do CNPJ, para ficar tudo bem. a parte burocrática como um todo, né? Burocrática num todo. E o que aconteceu? O conselho estava funcionando aqui, mas estava tudo inapto. CNPJ e outros documentos, então não tinha como a gente fazer muita coisa. Existia, mas não existia. Existia, mas não existia. E, infelizmente, não estava havendo resultado. E
Nós fizemos vários convites, algumas igrejas se envolveram. Nós temos aí aproximadamente 46, 47 ministérios estabelecidos em Ribas do Rio Pardo. Tudo isso? É porque tem muitas igrejas pequenas, né, que hoje, eu não sei se é uma questão só de alvará, então elas não aparecem muito, né? Mas um dos projetos da associação é esse, facilitar a abertura de alvarás para as igrejas, dar um suporte jurídico, né, futuramente. E nós conseguimos mobilizar dessas 46, 47 igrejas, nós levamos a uma Assembleia Geral na Câmara Municipal 26 denominações. E nesse dia nós levantamos ali uma diretoria, né, democraticamente votada, e desde então estamos fazendo um trabalho afinco aqui no município para envolver as igrejas 100% com a sociedade. Independente da Denominação, da- o nome da isso, igreja. nome da igreja. Denominação. Qualquer religião. Olha, uma linguagem que eu acho que tem que ser abolida do meio evangélico é a placa da igreja. Então, Eu fui resgatado por Jesus na igreja El Shaddai. Amo minha igreja. Amo a igreja El Shaddai, amo a liderança da igreja El Shaddai, tenho um respeito, uma coisa, mas eu posso ser claro para você. A igreja, a placa da igreja não salva. A Assembleia não salva, a El Shaddai não salva, a Perpétuo Socorro não salva. Porque são placas de igreja. E o senhor sabe que, não, o senhor deve saber, né? Mas tem mais de 7 mil religiões no mundo. Sim. E aí é que entra esse grande projeto nosso da Marcha para Jesus. Sabe por quê? Porque há uma linguagem que cria-se uma barreira para a Marcha para Jesus, alegando o Estado é laico e tal, o município não pode se envolver nisso, o Estado não pode se envolver nisso. Só que essa linguagem é balela. Por quê? Você falou quantas denominações? Mais de 7 mil religiões. Mais de 7 mil. Agora, quantas delas professam Jesus? A maioria delas, se não todas. todas. Né? O cristão, católico, o espírita, o evangélico, todos professam Jesus como Senhor e Salvador. Pode ter vários caminhos, Pode mas ter. o destino é um só, né? Sim, o nosso grande âmbito aqui é reunir um povo cristão nas ruas, declarando o Senhor Jesus, né, como Senhor e Só que a Salvador. maioria, pastor, não vê dessa forma. A sua visão é muito importante, que todos tenham. Sim. Só que, infelizmente, é dessa forma que funciona. Você é de uma igreja. Correto. Aí você sai daqui e você vai até fazer uma visita na outra. Olha, aquela pessoa ali é de tal igreja. Então, fica meio que aquela É marca, uma coisa cultural, né? Já uma é coisa cultural. cultural que você é de uma outra religião. Sendo que, como você falou agora, todo mundo está falando a mesma coisa. Todo mundo está em busca da mesma Sim. coisa, que é falar em nome de Jesus. Sim. Então, isso realmente faz todo um sentido. Todo mundo se unir e tirar essa coisa de placa da igreja. Correto. A associação em si foi um projeto que nós começamos como um movimento. Foi um movimento que nós colocamos o nome de Unidos por um Propósito, Jesus. Poderia ter uma placa assim, então. Sim, Jesus. sim. Se você, Ponto final. universal isso, mundial, se você aceita Jesus e você quer viver como Jesus vivia, nos ensinamentos de Jesus, então aqui você vai ter o que você está procurando. Não importa. Correto. E não ter nenhuma religião escrita. Então, Só ter a doutrina, assim, o que é o normal, né? Então, Pink, mas tem outra consideração também. As igrejas vivem debaixo de doutrinas. E tem muitas doutrinas hoje que nos afastam de Deus. Exatamente. Entendeu? Porque você só pode ir na igreja dessa forma. Você só pode ir na igreja vestido assim. Quais as barreiras que Jesus colocou? Ele não colocou nenhuma barreira. Nenhuma barreira. Para você ter ideia, quando vem a mulher do fluxo de sangue, segundo a própria lei judaica, ela era uma mulher impura. Não poderia nem tocá-lo. Eu adoro essa passagem. Eu acho Já interessante li. a forma que ele procede com ela. Ele chama ela de filha. Entendeu? Ele declara que a fé dela curou. Ele, em momento algum, ele repreendeu. Mas, infelizmente, hoje, essa linguagem assim, de divisão não tem permitido que a gente tenha acesso a mais vidas. E é uma coisa que nós, da Igreja Ortodoxa, nós quebramos todas as barreiras. Estamos agora prestes a fazer mais um aniversário da igreja. Em Campo Grande, queremos unir todas as igrejas que foram enviadas, né, nos municípios, para fazer uma grande festa lá. Mas eu quero dizer para vocês aqui, hoje, a Igreja El Shaddai tem um trabalho de amor para com as famílias. Nós temos um projeto em Campo Grande, por exemplo, liderado pela apóstola Luciane Lima, que é uma mulher de Deus tremenda. É um projeto chamado Projeto Decoração.
Vamos pensar em Ribas hoje, né? Quantas pessoas que perderam seu domicílio por não ter condição de pagar um aluguel? E estão com um monte de barraco aí nas rodovias, nas beiras de estrada, na beira da ferrovia. Sabe como que esse projeto trabalha? A pessoa não precisa ser da igreja. Ela não precisa fazer parte da membresia da igreja, né, como eles dizem. Mas se chegar nos ouvidos da apóstola, tem uma pessoa assim, está morando em condições péssimas, ela vai lá, ela faz um levantamento, né, da condição de vida da pessoa, leva arquiteto, leva os fotógrafos para fotografar tudo que a pessoa vive e ela transforma tudo em algo novo. Pega projetos, barracos, casas que estão aí abandonadas e as pessoas morando de forma ruim, e ela vai lá fazer uma reforma, né? Esse projeto reforma a casa, quase que mobília 100% a casa, deixa perfeita para a família morar. Então, eu quero dizer para você, pensa comigo, se, vamos dizer, um terço das igrejas que hoje nós temos nesse território fizesse isso aqui em Ribas. Porque tem igrejas fortíssimas aqui, com poder aquisitivo também muito bom. Mas a gente acaba se isolando, né? Porque cada um quer puxar para um lado, quer fazer de uma forma. É o que a gente estava falando agora. Fecha um grupo e não se ajuda. Temos feito um investimento muito forte nas crianças da cidade. Nós temos um evento, uma vez por mês, chamado His Kids, uma rede de crianças. E nós trazemos as crianças dos bairros, né, vamos buscar, levamos de volta, né, para suas casas, cuidamos. Tem muitas crianças que vão no sábado na rede e no domingo levam os pais. Porque veem um resultado diferente na vida deles, começam a viver algo novo. Ano passado, com o apoio até de uma representante da Suzano, eu estive visitando alguns bairros aqui, ali no São Joaquim a gente fez uma distribuição de edredons no período de frio. Você não tem Importante ideia. Isso, hein? Você não tem ideia, o número de famílias. Só que a gente não divulga. Né? Nós não somos a igreja que está na selfie. Estou fazendo aqui pelo fulano, estou entregando aqui pelo Beltrano. Não. Nós fazemos um trabalho, assim como a palavra diz, né? O que a direita faz que a esquerda nem saiba, porque o galardão vem de Deus. E nós fizemos um trabalho lindo ali. Né? Famílias, eu não sei se vocês já tiveram acesso ali, mas, por exemplo, tem mães de 11 filhos num barraco. Tudo junto, tudo criancinha. Fizemos distribuição de marmitas, em que um dia eu entreguei ali mais de 40 marmitas. Dessas 40 e poucas marmitas, 16 foram para crianças que estavam na rua. Então, querido, a gente tem muitos projetos que podem ser voltados para a sociedade. E a ASPARP, a associação, quer alencar isso, né, ao poder público. Nós queremos ajudar, porque se você fizer uma política pública muito bem feita, o resultado é diretamente voltado para o município. Né? Se nós pensarmos hoje... o papel da igreja, a igreja luta para uma isenção de IPTU. A igreja luta por tantas coisas aqui, mas se ela fosse beneficiada pelo aquilo que ela faz, porque se você tirar um pai da bebida, tira um homem da bebida, você tirou um possível assassino, um abusador, um homem que ia ser acusado de maus tratos sobre os filhos, e assim sucessivamente. Você resgata uma família. Resgata uma família através do simples cuidado para com um. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Vamos pensar de forma lógica, né? Se eu não trazer um empresário que gere divisas, né, para estruturar a igreja, não tem resultado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A palavra de Deus ela é muito clara. Muito clara. Crê em Deus e estarás seguros. Crê nos teus profetas e prosperareis. Segundo a Crônica 20:20. Ou seja, se você levar uma pessoa destruída para dentro da igreja, e você ajudar ela vai se estruturar, vai começar a viver debaixo de princípios e vai ter sua vida transformada. E ela se torna o pilar da igreja. A gente não tem que trazer nada de fora. Pastor, falando sobre isso, tem uma doença que ela está se expandindo cada vez mais na humanidade, que é a depressão. Alguns falam que é espiritual, outras pessoas falam que realmente precisa de tratamento, de remédio. Qual que é a sua visão sobre a depressão? A depressão, ela é uma doença que provadamente, né, e comprovadamente, vamos dizer assim, que ela tem um fundo de situações na vida da pessoa, ou seja, é espiritual. Não tem uma ramificação natural para a depressão.
Porque se você fizer estudos em cima das pessoas que estão sofrendo, tudo tem uma causa. Eu aceitei a Jesus em 2008, durante um momento da minha vida que eu estava me separando. Tinha morado 8 anos fora do Brasil e minha vida virou uma bagunça. E quando eu aceitei a Jesus, eu estava separado da minha esposa, tinha perdido tudo que tinha conquistado, e eu fiquei pinel da cabeça. E fui procurar ajuda, e me passaram, né? Vai para um psicólogo, psiquiatra. Cheguei a tomar fluoxetina um tempo, fiquei bem doido. Mas o resultado na minha vida só veio a partir do momento que eu conhecia Jesus. E a partir daí, eu comecei a empregar isso na vida das pessoas que se aproximam de nós. Hoje, nós temos um trabalho com as células que leva as pessoas de forma informal para dentro da igreja. E a partir do momento que elas entram ali, a gente tem gabinetes, estuda a vida das pessoas e começa a procurar nas raízes familiares dela onde foi que ela se perdeu. E minha querida, para você ter uma ideia, tem muitas coisas que a gente olha e é tudo de forma natural. Ah, o fulano ali assassinou. Ah, o Beltrano ali estuprou. E etc e tal. Mas tudo tem um fundo espiritual. Foi influência, foi uma influência houve uma espiritual. influência. E a depressão é uma dessas. Por exemplo, você pega aí uma pessoa que sofre de depressão e você vai na raiz familiar dela, se não houve divórcio dos pais, houve dos avós. Se não houve um abuso sexual na família, nesse meio também de gerações, um ou outro vai haver. Sempre envolvendo uma agressão. Sempre envolvendo alguma coisa, entendeu? Então a depressão não podemos nunca alegar que é algo natural, mas sim espiritual. Eu tenho todos os prognósticos, né, de tipos de depressão. O meu sogro faleceu, japonês, faleceu com 53 anos. E o interessante, ele foi um homem que ele nunca reclamou de dor de cabeça. No dia que ele reclamou de uma dor, a gente achou que era algo renal, coisa parecida, né? Levamos para o médico e lá encontrou um caroço sobre o estômago e, num processo de 36 dias, ele decompôs numa cama. Morreu de câncer no estômago, já tinha lastrado tudo. Detalhe, meu sogro era um homem que não falava das dores dele, não falava dos problemas que ele vivia. Ele viveu um casamento muito difícil, ele teve uma criação muito difícil. Ele teve a perda de um irmão na juventude que abalou a vida dele. E tudo isso aí foi juntando. A xícara foi enchendo. Exatamente. E quando esse cálice encheu e transbordou, né, se ramificou em várias doenças. Então, eu creio que a depressão precisa ser tratada, existem psicólogos para isso, existem medicamentos que ajudam, mas uma cura verdadeira precisa ter um acompanhamento espiritual. Se Jesus não entra na história, muitas vezes não conseguimos resgatar as pessoas. O alicerce é Jesus. O alicerce principal. Por exemplo, hoje, se avaliarmos, acabamos de sair no Setembro Amarelo, você avaliar que a maioria das pessoas que cometeram suicídio usaram exatamente os medicamentos que estavam ajudando a controlar uma depressão. Você consegue entender isso? O bem que teria que ser feito com aquele medicamento se tornou mal para ela. Por quê? Lidaram com o natural, não cuidaram do espiritual. Eu acho que a doença do século agora é essa questão de depressão. Sim. Né? Sim. É esse mundo da tecnologia, é esse mundo... É o submundo, na verdade, né? Porque a pessoa pega um telefone ou fica dentro de um quarto assistindo uma TV, assistindo série, ou com telefone, ou com jogos, né? Que já houve casos aí, a mundo afora, que as pessoas usaram como referência, né? Os jogos para assassinar pessoas, né? A Lei Azul. Então é muito complicada essa questão. E a depressão realmente, ela precisa ser estudada. Eu acho que precisa ser reestudada, porque se já era problema, o senhor imagina daqui uns... Vamos tão distante, daqui uns 5 anos. Por quê? Essa questão da Covid, eu acho que deu um chacoalhão no mundo inteiro. Sim. Até os próprios médicos hoje, né, os maiores especialistas, os pesquisadores, eu acho que eles estão chegando numa conclusão, assim, caraca, bicho, nem a gente esperava isso que poderia acontecer no mundo. Correto. Então, uma doença que começou lá na China, Wuhan, né? A cidade lá. Não me lembro o nome do... E espalhou pelo mundo todo. Aí uns falam, foi conspiração da China, foi isso, foi aquilo. Se você começar a analisar friamente e logicamente, começou lá. E de lá que saía todos os insumos. Tipo assim, pela lógica da coisa, né? Eu não quero falar que foi de lá, quem é culpado, quem é isso, porque eu não entendo nada disso aí. Mas a lógica da coisa foi essa. Saiu de lá a doença, todos os insumos, vacina,
medicamento, respiradores, todos os componentes eletrônicos que foram usados aí. Inclusive a Cristina também trabalhou aqui na Covid. Eu fiquei, acho que de quarentena, acho que umas 3, 4 vezes. A minha filha ela concluiu o curso de enfermagem e a primeira oportunidade de emprego que ela teve foi exatamente numa frente Covid no Hospital do Pênfico, em Campo Grande. E ela conforme ia acontecendo as coisas, ela conversava muito comigo, abria o coração dela com relação ao que ela estava vivendo ali. E muitas pessoas do nosso conhecimento também foram internadas lá. E tem algo interessante no fundo disso tudo que você falou. Você morou no Japão, não morou? Morei. Então você me fala hoje, né, aquilo que você conheceu de lá. Um pouco que nós conversamos aqui, você vê que é um povo rigoroso, cheio de costumes, né? Mas o uso da mídia, principalmente, né, celulares lá, né? Você viu como que é uma febre, criança, jovem, adolescente, tem crianças que andavam com aquelas mochilas com 2, 3 celulares, né? Exatamente. Então o acesso a isso é muito grande lá. O país é o país que tem o maior número de suicídios do mundo. E afetou de tal maneira, né? Mas será que não casa um pouquinho isso que o senhor falou? Porque o japonês, ele é muito fechado, né? Consigo mesmo, né? Sistemático. Tem muito suicídio que acontece, você de casa às vezes não sabe dessa cultura, mas tem muito suicídio que acontece no Japão, sabe de quê? De vergonha. Sim. Às vezes o cara tem uma dívida para pagar, ou não honra o compromisso, ou coisa parecida, ou, né, se envergonha perante a sociedade, o cara vai e se mata. Tipo assim, ele auto se pune, né, com essa reputação toda. Não, eu preciso manter a minha índole, né, o meu respeito, alguma coisa dessa natureza que a pessoa pense, e que leve até essa questão do suicídio, né? Então, é um índice muito grande também. Eu conheci muitos, tive muita intimidade e amizade com os japoneses, né, japoneses de idade lá. Eles falavam muito sobre essa questão da honra, né? A honra da família, a honra do nome. Então, durante um bom tempo, os políticos lá que cometiam corrupção, por exemplo, eles cometiam harakiri. Eles iam lá e se matavam, né? Partiam a barriga, assim e tal. Pá. Hoje, eles fazem o famoso shanzai. É um pedido de desculpas, né? Ao vivo. Perante a sociedade? Perante a sociedade. E em rede nacional vão lá, ficam 30 segundos inclinados, perdão, e volta para a vida comum. Vamos começar, né, do zero. Esse já está pago. Mas, assim, relacionando a essa situação de suicídios, né? Onde que eu queria chegar? Quando a minha filha estava lá na frente, ela percebeu, na frente do Covid, ela percebeu algo que era muito interessante. A maioria das pessoas que começavam a ficar ruim não era pela condição física dela, mas era pela condição mental. Muitos estavam sendo afligidos psicologicamente. Eu tive Covid, passei por um processo de assintomático durante praticamente 8 dias. Mas faleceu um rapaz chamado Antônio, né? Tony, um grande amigo. E era um moreno forte, né? E eu falava, rapaz, esse cara joga futebol, pratica esporte, né? E morreu dessa Covid. Eu sou uma inércia pessoa, não estou jogando bola, estou engordando, vou morrer. Fiquei comendo carne gorda. É só. E aí eu fiquei psicologicamente abalado. Em uma noite eu tive uma crise terrível. E minha filha ligou, né? Minha esposa ligou para ela no hospital e falou, mãe, acalma o pai aí que o problema é a mente dele. Fazer ele esquecer isso, tal, toma aí. O senhor estava com medo de morrer? Literalmente, foi uma crise. Vou morrer novo. Né? Que eu comecei a fazer essa analogia de uma pessoa que tem uma atividade física normal, né? Morreu do dia para a noite, eu, 34 anos, rapaz, eu mais velho. Então, eu coloquei isso na mente. Então, o que eu quero te dizer? Muitos dos problemas, ou seja, a maioria dos problemas do nosso hoje são aqui dentro. As lutas são aqui dentro. A briga consigo mesmo, né? Então não adianta você estar tomando determinados remédios, porque os remédios hoje te levam ao quê? Ao sono. Vai desligar você ali. Vai desligar você, mas quando você acordar, continua a mesma coisa. E deixa a pessoa zureta. Sim. E o problema não vai embora, né? Não vai. O resultado é você procurar ajuda. E essa ajuda é as igrejas que podem fornecer. E sabe o que eu tenho percebido também? A forma da comunicação mais alegre, mais divertida, mais leve, está levando cada vez mais pessoas a buscarem ajuda na igreja, buscar uma religião, buscar Jesus. Inclusive, tem um pastor que eu admiro muito, que é o pastor Cláudio. Sim, Cláudio Duarte. Eu dou muita risada com aquele pastor. Aquele pastor, ele é meio comédia, né? Mas o jeito dele... Ele tem uma linguagem humorística, né? É muito bem aceito, né? Uhum. É claro que, tipo assim, eu aprendi, né, com a minha liderança, assim, que você seguir um pastor, você precisa viver com ele. Não adianta você ver, a gente às vezes acompanha várias pregações, né, via YouTube e outros aí, mas conhecer um pastor na realidade é muito melhor.
Você estar com um pastor, com uma pessoa que vive aquilo que prega, é muito melhor. Por quê? Porque ele tem essa linguagem humorística, é legal, mas eu já assisti muitos vídeos dele que ele fala de uma forma que não condiz Não com é aquilo, que é a aquilo. palavra, né? Por exemplo, nós temos uma linguagem aberta na Igreja Shaddai. Nós ensinamos princípios de honra, princípios de honrar pai e mãe, família. Nós temos como um slogan na igreja que o nosso maior patrimônio é a família. A Igreja El Shaddai é um lugar verdadeiramente de um encontro com Deus. Ou seja, se você está precisando de uma transformação, já foi decepcionado em vários lugares, lá você tem a oportunidade de ser ouvido, de conhecer o seu lado da história. Como eu digo, essa questão de problema sempre tem uma raiz. E não é procurar culpados, mas é solucionar o problema. Eu e minha esposa trabalhamos já há 15 anos, né, debaixo de células, de ajudar famílias. Já vivemos experiências assim de ver casais 100% restaurados, casais entrar num novo relacionamento e precisar de um suporte, porque filhos de casamentos, né, antigos também é uma dificuldade. Então é possível restaurar um casamento? Sim. Em Cristo é possível. Em Cristo. Porque às vezes a esposa olha pro esposo e ele vice-versa, eles não se amam mais. Eles não têm sentimento. Então é possível que esse sentimento, eles voltem a sentir o que sentia antes. Você fala, acendeu o fogo da paixão É novamente? o fogo da paixão novamente? Pink, tem um antigo poeta que dizia assim: o nosso amor acabou. Ouço isso e não vejo, pois o amor nunca se acaba. O que acaba é o desejo. Olha que bonito isso. Então, eu não me lembro Pastor agora. e poeta. Eu não me lembro agora o autor, mas é muito forte, porque eu, por exemplo, eu vivi 15 anos da minha vida. Eu me casei muito novo, tive uma filha, eu tinha 17 anos, minha esposa tinha 15, e começamos uma vida adulta, já misturada com a adolescência, muita responsabilidade, e eu me perdi. Me perdi na bebida, na droga, na prostituição. E durante 15 anos, a minha esposa sofreu muito. E ela ficou ali firme. Então, nesse período que a gente estava, nesses 15 anos, ela tinha uma frase na cabeça dela que foi o que a mãe dela falava, que casamento era para sempre. Então, doa o que doa, casamento era para sempre. Só que ela colocou também um prognóstico. Ela falou assim, eu vou viver isso, mas no dia que ele pedir para sair do negócio, eu vou permitir. Nós passamos 8 anos no Japão e ela sofreu muito lá. Porque minha cabeça era trabalhar, ganhar dinheiro e, além de usar droga, eu estava me prostituindo. Então, ela sofreu muito. Quando eu aceitei a Jesus, em 2008, logo que retornei para o Brasil, e eu fui tentar restaurar o meu casamento, eu pedi perdão para ela durante 2 anos. Durante 2 anos eu orei, eu jejuei e pedi perdão para ela todos os dias. E ela não reconhecia que eu tinha aceitado. Ela não acreditava, Jesus. Não acreditava, na verdade. né? Não acreditava, de tanto que ela sofreu. E ela foi para a Igreja Shaddai também. Foi para a Igreja Shaddai, foi para uma célula, foi para o encontro com Deus. Quando ela voltou do encontro com Deus, Deus falou ao coração dela que realmente, o que ela fazia era pecado, o que ela fazia era erro, que ela também devia se colocar na minha posição. Que tudo aquilo que eu vivi foi sem Jesus. Então eu mereci uma nova chance. E ela voltou. Nós voltamos, reatamos o casamento, mas não foi do dia para a noite. Porque o amor, ele estava ali. Só que ele estava soterrado, embaixo de mentiras. Como se tivesse criado uma parede de tijolo. Exatamente. Em volta. Criou-se um bloqueio, né? E Deus, através de um processo, foi desmanchando, derrubando essas barreiras, tirando esses escombros desse relacionamento. Hoje nós nos amamos como foi lá na juventude. E logo que nós reatamos nosso relacionamento, né, em Cristo, Deus nos entregou a filha da promessa, né, que eu já falei, minha filha Eloá. Então, Deus transformou algo que era impossível. Só que nós precisamos entender, só em Deus isso é possível. Só em Deus há uma restauração no casamento e há uma continuidade dele. Não adianta você ficar tentando na força do braço. Muitas vezes eu errei no passado, e antes de conhecer Jesus, eu falava para ela assim, vamos tentar. Ela falava, vamos tentar. No dia que nós voltamos e reatamos no casamento, já em Cristo, ela falou, ela não estava bem ainda, mas ela falou assim, vamos tentar. Eu falei, não vamos tentar, vai dar certo. E esse dar certo tem dado até hoje. Estamos juntos, família restaurada, sonhos restaurados.
E hoje nós estamos implantando isso no coração de outras pessoas. É possível perdoar. Porque é muito casamento destruído, Sim. né, pastor? É muito casamento. É tão esquisito, né? Eu vejo assim, Campo Grande, que tem como padroeiro o Santo Antônio, né? Santo Antônio é o quê? O santo casamenteiro, não é? Santo Casamenteiro, e lá é a capital do divórcio. Olha. Procura aí no Google, você vai ver. Foi considerada antes capital do divórcio. Então não dá para entender isso, né? Há uma coisa só, querido. Não existe ninguém que intermedie o seu relacionamento com Deus. Você tem um pastor que te ajuda, te orienta, te direciona, mas tudo vem através dele. Através de Deus vem todos os resultados. Basta você estar vivendo debaixo dos princípios que ele lhe propõe. A igreja Shaddai não é uma igreja de doutrina, é uma igreja de estratégia. Nós vemos a estratégia que Cristo estabeleceu. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, ajudar as pessoas. Nós temos um trabalho voltado à família, porque sempre há possibilidade de uma restauração, sempre há possibilidade de salvar. Para você ter uma ideia, eu tinha vários sonhos na minha juventude e infância. Queria me formar na faculdade. Quando eu pensava em casamento, eu pensava, puxa vida, né, vai ser lindo estar no altar, né? Chegar de cabelo branco. Chegar aquela mulher toda de véu e grinalda, aquela coisa linda, eu levantar o véu. Quantos sonhos, né, que a gente tem na juventude, e aí você vê que vai deteriorando os sonhos no decorrer da sua vida. Jesus alcançou a minha vida aos 30 anos. Ele restaurou todos os sonhos que estavam guardados no meu coração. Jovem ainda. Né? Graças a Deus. 30, né? né? Hoje 45. 45? 45, bem vividos. Tá novo, hein? E olha só o que Deus fez. Deus restaurou muitos dos nossos sonhos, meu e da minha esposa, na vida das nossas filhas. Levar minha filha ao altar, de véu e grinalda. Hoje ela me deu um netinho, minha filha mais velha. Ver a minha outra filha na mesma formação. Ver a minha filha se formar, erguer o canudo e falar, ó, pai, deu certo, consegui. O senhor chorou? Oxe, eu sou chorão. Igual, Quero chorou, não chorar, chorou né? igual um recém-nascido. Sou chorão Eu de editando o berço. vídeo, eu choro. Imagina você estar ali vivendo, porque a gente tem que entender, querido, que muitas das promessas de Deus para a nossa vida serão vividas pelos nossos filhos. Só que nós precisamos entender que não podemos parar. Quando fala em Deus, né, eu sou muito criterioso em pensar que Ele está presente em tudo sempre. Então tudo acontece por meio dele. E eu vejo que muitas pessoas desistem no processo porque não conseguem reconhecer a presença dele ali. Quando você vê a Bíblia falando da transposição do povo do Egito, de uma escravidão para uma terra prometida, e quando chegou diante da terra prometida, todos aqueles que estavam no caminho olharam, tiveram a oportunidade de ver a terra. Mas muitos não entraram. Por quê? Porque muitos deles cansaram no processo. Não podemos cansar no processo. Nenhum dos processos da nossa vida nós podemos cansar. Desanimar. Não podemos desanimar. O apóstolo Edilson podia ser qualquer dia. E o inimigo chegar e atenta, falar, né? E aí, apóstolo, como é que o senhor está? Ele falava, O estou inimigo. animado. Hoje mesmo, um pouquinho antes de vir para cá, recebi uma ligação. Uma pessoa pediu, eu quero que o senhor ore pela minha mãe, ajude ela, mas eu quero que o senhor faça uma videochamada. E é uma pessoa que tem um chamado de Deus. E está desistida, né? Desanimada. E Deus me deu uma palavra lá em Mateus 25, 26, se não me engano, que fala da parábola dos talentos. Deus te deu vários talentos, muitos talentos. Onde você tem enterrado seus talentos? Você tem enterrado e abandonado eles? Não, você tem que multiplicar eles. Como? Na vida de pessoas. Deus restaurou o meu casamento, restaurou os sonhos da minha vida, da minha esposa, e hoje a gente tem buscado levar pessoas a viver esse tipo de nível de sonhos. Que é possível, Que é né? possível. Basta você se dobrar a isso. Mudando de assunto, mas no mesmo assunto. No mesmo rumo. Eu não sabia, eu fiquei até abismado. Eu falei, nossa, mas Jesus, né, começou a fazer os milagres dele com 30 anos. Tipo assim, meu raciocínio lógico, né? Mas Jesus começou a fazer os milagres com 30 anos e morreu aos 33. Quer dizer, então 3 anos ele deixou todo esse legado pra gente? Sim, 3 anos e meio, teoricamente. Mas se você avaliar, nós, da Visão Celular no modelo dos 12, nós ensinamos tudo o que, baseado na palavra, Jesus fez. E tentamos viver o mais próximo possível. Nós tentamos nos tornar cristão mesmo, ou seja, cristão significa pequenos cristos. E a Visão Celular nos dá um ensinamento de que os apóstolos que foram
ensinados por Jesus, proporcionaram esse evangelho que hoje nós temos aqui. Durante 3 anos e meio, ele ensinou os 12 apóstolos. Então, durante 3 anos e meio, ele ensinou. E esses 12, né, multiplicaram esse evangelho para chegar até nós. Qual é o âmbito de Jesus? É que isso continue. Continue. Eu ajudar o Zé ficar bem na fé, ver que é possível e ajudar o João e assim sucessivamente. E né? até Jesus quis passar na época que ele estava no mundo que a gente sozinho não é nada. Ele precisou também de uma equipe. Uma vez eu fui numa palestra onde eu ouvi sobre isso. Que aquele cara da escada, como que é o nome daquele palestrante? Ele faz a palestra com uma escada, falando sobre... E ele falou na palestra que Jesus foi o maior líder da humanidade. Sim. Porque ele precisava dos apóstolos para que eles crescessem todo mundo junto. Ele fez meio que falando que tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida profissional, dentro de uma empresa, a gente precisa unir-se a pessoas para que a gente cresça mais rápido. Correto. Então faz todo um sentido. O futuro hoje da igreja está pautado na visão e no modelo de Cristo. Igrejas tradicionais, por exemplo, que hoje não tem células, não tem culto nas casas, estão fadadas a, mais cedo ou mais tarde, pararem. Foi até bom o senhor tocar nesse assunto, nessa questão da aproximação, né? Tipo assim, hoje a igreja está se reinventando. Eu digo se reinventando não mudando, né, o seu estilo de pregar a palavra e tal, mas a forma de agir, usando os meios de comunicação, né, fazendo um culto, igual o senhor veio para cá, fez uma videochamada, né, a pessoa, então, tipo assim, o senhor já teve essa facilidade, né, esse meio de comunicação para passar a mensagem, né, que deveria ser passada naquele momento. O senhor acha que as igrejas, hoje em dia, muitas delas estão, assim, igual o senhor mencionou, engessada com aquela estratégia maquiavélica ainda do passado, e hoje os dias são outros? Sim, Wagner, o grande problema hoje da igreja, na maioria das vezes, são os líderes. Por quê? Deus não criou religião. Não foi essa criação, é do homem, né? E Jesus nos deu tudo o que fazer através da palavra. O problema é que hoje o grande mal do mundo são lideranças que são fraudulentas, que não conseguem, primeiramente, viver aquilo que a palavra nos proporciona e injeta isso no coração daqueles que estão abaixo dele. Nós estamos vivendo um momento de líderes templários, ou seja, pastores que não saem do templo, né? Não fazem uma busca corpo a corpo. As vidas que estão precisando de ajuda estão fora da igreja, não estão dentro da igreja. Aqueles que estão dentro da igreja estão sendo cuidados, né? A igreja literalmente é um hospital, onde tem de tudo ali. Nós temos que buscar lá fora essas pessoas que têm uma necessidade, precisam de uma ajuda. Nós trabalhamos com vários trabalhos de evangelização. Desde o dia que coloquei os pés no território, eu fiz vários trabalhos aqui. Um deles, nós colocamos uma tenda de oração no centro da cidade. Em outubro de 2001, foi um barulho aqui na cidade. Porque até a polícia parou. Quando a polícia parou, eu falei, meu Deus, né? Pedi autorização, tudo, agora o negócio vai degringolar, vão querer me Primeira barrar página aqui, do né? jornal. Pastor de Ribas do Rio Pardo, líder da El Shaddai, Preso. detido. Pensa. Não, detido. Pensa, já fiquei preocupado. Mas, querido, você não tem ideia do que aconteceu. Eles ligaram o giroflex, pararam no meio da avenida, perfilaram-se e falaram bem assim, o senhor que é o pastor? Eu falei, sim, quero que o senhor ore por nós. Nós temos enfrentado Que uma bonito. grande barreira aqui. Eu orei por eles. E pensa, foi aquele dia, Deus falou ao meu coração. Hoje, eu entrego às autoridades desse município. Então, tome posse. Se o Senhor está nos entregando, nós temos que possuir. E possuir de que forma? Da forma que Cristo nos ensinou, que é levando amor, levando ajuda. Eu sempre uso algumas analogias, nem todo mundo concorda, claro, né? Mas todos nós precisamos de ajuda, sabia? Todos nós precisamos de ajuda. Às vezes é até hipocrisia falar que pastores não fazem porque não saem do templo. Eu saio do templo, eu vou para as ruas, eu faço evangelização aqui no semáforo da cidade, né? Eu não mando ninguém da igreja fazer, eu vou fazer. Mas, Eu pastor, vou visitar. o senhor sente o senhor sente aquela Necessidade aquela, ali. aquela presença, assim, como se fosse uma intuição. Fala, eu tenho que fazer tal coisa agora. O senhor sente Sim, isso? Como se fosse um chamado, Sim, né? na sua linguagem, intuição. Na minha, é o Espírito Santo Sim. me motivando a fazer. Porque, por exemplo, eu estava aqui outro dia num calor
um calor tremendo. Ribas não é quente, né? Barbaridade. Um sol para cada um. E aí eu tava ali orando e falando, Senhor, me dá uma estratégia, Senhor, me dá estratégias para trabalhar nesse território. E aí o Senhor falou para mim, né? Dê água ao povo. E eu fiquei pensando, dê água, gente. Vem aquela Né? voz. E aí fiquei com aquilo no meu coração. Nisso minha esposa foi para Campo Grande e eu falei para ela, olha, vai aí no supermercado e vê quanto que tá a água. Ela falou, como assim água? Água, copo d'água. E esperando Deus dar uma segunda parte dessa história. Que água é essa, Senhor? E aí me veio a palavra do Senhor quando ele encontra a mulher samaritana, né? E ele pede para ela pegar água e tal. E aí ela fala, mas você conversando comigo, você nem os judeus conversam com o samaritano, tal. Aí ele fala da água. Fala assim, ó, essa água você vai beber e você vai continuar sentindo sede. Mas da água que eu tenho para te dar, você vai beber e não vai sentir mais sede. E veio isso no meu coração. Eu falei, amor, vou comprar as águas aí que eu vou fazer aqui uma evangelização e vou entregar com essa frase. Entregar o copinho d'água e falar, você toma essa água aqui e vai matar tua sede agora. Mas se você for nesse lugar aqui, dava um panfleto da igreja, você vai ouvir uma palavra, que vai ser água viva, que vai fluir na tua vida e você não vai sentir mais sede. Então, estratégias de Deus sempre vêm na nossa direção. Quando nós falamos de pessoas, né, ajuda pessoas, eu um dia usei uma situação para ajudar uma determinada pessoa, e a pessoa fala, não sei o que lá, mas eu sou autossuficiente, eu posso e tal. Eu falei, querido, Jesus precisou de ajuda. Ele falou, como assim? Eu falei, nós sabemos que Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, né? E por isso hoje a gente tem a oportunidade de viver essa restauração, essa nova aliança com ele. Mas durante o processo de transportar essa cruz, teve alguém que ajudou ele. Simão Cirineu, no meio da multidão, alguém teve que ajudar Jesus a carregar a cruz. Você sabia disso? Você sabia disso, Não, Pink? eu não sabia. Eu sabia que ele estava na cruz com dois, Sim, cada um sim, de mas um durante lado. o processo dessa Alguém. peregrinação para Não chegar no sabia Gólgota, disso. Isso pra uma mim. pessoa foi retirada do meio da multidão, Simão Cirineu, para ajudar a carregar a cruz. Agora eu te pergunto, se o próprio Cristo precisou de alguém para ajudar a cruz, por que eu e você não precisamos? Com certeza a gente precisa. Precisamos. E o senhor acredita que a gente... muitos falam em lei do retorno, lei do universo. O senhor acredita que quando a gente faz alguma coisa de mal para alguém, a gente paga aqui na Terra? Paga ou não paga? Como que é a sua visão sobre isso? Só complementando a sua, pegando um rabicho, porque essa questão de paga ou não paga, muita gente fala assim, você vai pagar lá no inferno. É interessante esse tipo de Olha, assunto. Tem uma lei que é divina. É a lei da semeadura. Tudo que plantamos, colhemos. Da forma que plantamos, colhemos. Seja, a palavra nos ensina, né? Aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colherá com fartura. Então, tipo assim, tudo que fazemos, sim, tem uma colheita. Há uma diferença daquele que planta sem Jesus e do que planta com Jesus. Eu, durante 15 anos, eu disse para vocês, eu vivi uma vida de pecado, de erros, né? E tudo que eu plantei de erro, há uma colheita para isso. A diferença é, em Cristo, a colheita se torna amena, ou seja, você vai sofrer, mas você vai suportar. Muitas pessoas não conseguem suportar os próprios plantios exatamente por isso, porque sem Jesus não consegue. Se você plantou coisas erradas, Pesa a carga. você vai colher. Sabe o que é interessante? Existem leis geracionais também na nossa vida, né? Que é, na minha geração eu cometi pecados e nas próximas gerações, netos, bisnetos, podem reverberar esses pecados na vida deles. Como se né? tivesse herdado alguma coisa Exatamente, é lá uma de trás. herança, né? Uma herança, é uma maldição hereditária, a gente usa esse termo. Por quê? Por falhas. Falhas do seu caráter lá no passado que se tornam, né, herdade para os teus filhos no futuro. E isso é a nível geral. Se é bênção, colheita de bênção. Se é maldição, colheita de maldição. E se a pessoa é uma pessoa extremamente do bem, ela gosta de coisas boas, mas ela veio de uma herança onde só tinha coisas ruins, teve assassino, teve violência, teve tudo. E ela é uma pessoa, ela não faz parte disso. Em que parte entra a herança nessa pessoa? Aí vem a oportunidade. Nós não falamos no começo sobre a leitura da palavra e não entender. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem uma oportunidade de um novo tempo na tua vida. E você quebra as maldições a partir do momento que você começa a caminhar em Cristo. Você tem essa oportunidade de quebrar essas maldições sobre as gerações que estão vindouras. Mas se você continua vivendo no erro, mesmo que não fazendo parte desses assassinos, homicidas, ladrões que fossem, mas você está sem Jesus, você está carregando esse fardo contigo.
Vai haver uma colheita. Então a colheita existe. Existe. É a lei primordial da semeadura. Tudo que plantamos, colhemos. Pastor, a El Shaddai fica onde aqui em Ribas do Rio Pardo? Fica na Aureliano Moura Brandão, 2147, no Estoril 2. Já chegando ali perto, quase de frente ao Costa 3. Ah, lá em cima, Lá em ali, cima. depois da Depois Caixa do boi- Econômica. Isso, depois da Caixa Econômica, do Boizinho. Né? Quais são os dias de culto lá? Nós temos hoje culto aos domingos, às 18 horas, é o culto da família. Temos às terças-feiras um culto de oração, é 1 hora, é muito proveitoso. E temos às quintas-feiras as células nos bairros. Hoje estamos com célula implantada no Santo André, nos Altos do Estoril. E a partir de janeiro agora vamos estar multiplicando as células. Também temos tido uma vigília uma vez por mês, no primeiro dia do mês. É poderoso, estamos vivendo debaixo de alguns decretos bíblicos, né, que estão sendo propostos pelo nosso líder da Visão Celular, Renê Terra Nova. Nós temos vivido isso. Todo ano, as igrejas da Visão Celular entram debaixo de um tema, né? E agora em novembro, final de novembro para dezembro, começa o novo tema. E assim que for lançado o novo tema, a gente vai estar divulgando que são um decreto para o ano todo, né? Então, temos vivido grandes coisas aqui. Terça-feira agora teve uma votação na Câmara lá, eu não entendi muito bem, que eu estava fazendo a transmissão lá e não prestei atenção na leitura lá do projeto. E foi votado pela primeira vez, né? E única vez também, e foi aprovado. Esse projeto, ele se refere ao quê? Sim. É um benefício que a associação... Para nós foi uma grande vitória. Por quê? Como eu falei, né, o processo do conselho, que estava aqui tudo parado, não agregava valor nenhum. Nem para a igreja, nem para a sociedade. A associação, pelo contrário, tem buscado de todas as maneiras trazer recursos para envolver a sociedade riopardense no novo tempo. E esse projeto é uma PL, é a PL 043. PL é projeto de lei, Projeto de lei. Projeto de lei. Do vereador Christopher Jamerson, que nos deu esse suporte, né? Que autoriza o poder público a instituir no calendário oficial do município a Marcha para Jesus. E, além disso, né, promover a providência de ajuste financeiro, ajuda de custo. Dá o suporte para realizar o evento. Dar o suporte para realizar o evento. E tem a data específica para um calendário? Como nós comemoramos o Dia do Evangélico no dia 30 de novembro e é um feriado, então nós tentamos alencar para que a Marcha para Jesus a gente possa usar esse feriado. Porque já é um feriado municipal, né? É um feriado municipal. A gente não precisa agregar mais um feriado ao calendário, né? E a Marcha para Jesus tem como projeto principal o quê? Agregar esse valor da unidade. Trazer todas as igrejas. Não é algo voltado para as igrejas evangélicas, mas para toda a comunidade cristã riopardense, né? Isso aí entram os católicos, todos aqueles que professam Jesus serão, né, obviamente, convidados a participar. 30 de novembro 30 agora? de novembro. Nós estamos agora nesse processo. Esse processo aqui só vai entrar em validade, na verdade, após o prefeito assinar, o prefeito assinar. Cremos que ele está assistindo hoje aqui, ele vai decidir assinar isso aqui com já faz um pedido para ele aí, né? Fala, prefeito, coloca a tinta na caneta aí. Poxa vida. Aperta o play, Aperta o play. Vamos lá, prefeito João Alfredo, assina aí para nós esse processo, para que possa, né, deliberar já essa força para o ano que vem, porque, infelizmente, para esse ano não tem como a gente implantar, porque ela só tem validade a partir de 90 dias de assinado. Porém, nós já estamos aqui, nos preparando para o dia 30 de novembro agora, teremos a Marcha para Jesus aqui em Ribas. Estamos ainda com o recurso estadual e vamos promover aqui. Eu realmente, tem um amigo meu, qual que é o nome dele, cara? Encontrei em Campo Grande, lá no João Sapão, ele falou, tem um evento aqui, é um evento do estado, que a gente está fazendo acho que 17, 18 cidades no estado de Mato Grosso do Sul, e o governo do estado dando todo o suporte, que é som, estrutura, palco e tal. E ele falou de Ribas do Rio Pardo, só que agora que o senhor falou que eu... Exatamente, dia 30 de novembro estaremos realizando aqui em Ribas do Rio Pardo a Marcha para Jesus. Malquiel é o nome dele, Malquiel. Pastor Malquiel. Conhece ele? Sim, sim. É amigão meu. E ele aqui quem e tá é o cara que manda, viu? Ele aqui tá me dando suporte aqui de logística, né? Estamos nos preparando para que dia 30 seja algo de excelência, para que possamos mover, né, a cidade de Ribas a um tempo de louvor, adoração, né? E a Marcha para Jesus, querido, é um passo primordial para algumas coisas que a sociedade que precisa. Por quê? Isso aqui é um evento que engloba todos. É um projeto, né, de união. É um projeto de união. É um processo em praça pública, é um bem comum, né? Sim. Imagina aí, quantas coisas que aconteceram nesse ano aqui que não promoveram nada para o município. Isso aqui gera para o município até um âmbito cultural,
né? A primeira Marcha para Jesus foi realizada em 1987 na Inglaterra, em Londres. E de lá para cá ela vem sendo propagada em todos os países. Todos os países que professam a Jesus têm... Ó, em Campo Grande, quem sempre puxa a Marcha para Jesus lá é o Trio Elétrico Trovão. Sim. Não sei se o senhor conhece ele. Só de nome. Então, é amigo nosso e tal. A hora que quiser trazer ele para cá, entendeu? A gente tem o contato dele. É o maior trio elétrico da região centro-oeste. Olha aí, vamos colocar em pauta isso aí, porque a gente Porque de repente, né, fala marcha para Jesus. Então, marcha nós mesmo, né? Você fazer uma caminhada nas vias públicas. Nós temos aí, estamos fazendo uma estratégia, né, de percurso. Queremos começar aqui no Jopa, para poder passarmos pela prefeitura e assim subir nas ruas adjacentes até chegar acessando a Jesuíno ali e ir para o Parque dos Ipês, onde vai ser realizado o evento, né? Nesse primeiro momento, a gente ainda está na organização. Queremos que até dia 10, dia 15 em diante, libera aí o nome da banda, as pessoas que vão participar, mas nós já temos aqui confirmado, além das bandas locais, né? Temos uma banda convidada, a banda 12-2 de Campo Grande vai estar aqui, e vamos esperar mais uma banda aí a nível nacional para a gente tentar colocar nesse evento. Não, e com certeza vai ser um grande evento, porque... Em nome de Jesus. Olha, eu conheço o Maquiel há muito tempo, e eu sei que ele, além dele gostar, entendeu, de ser um homem de Deus, ele se envolve muito e tem muito conhecimento, e é o cara que manda no negócio. Né? Maquiel, Então, Riba do Rio Pardo, hein? já vai o recado, hein, pastor Malquiel? Estou aqui representando a Associação de Pastores e creio, né, que a nossa conversa vai melhorar a partir de agora. Vai. Deus abençoe, queridão. Um grande abraço. Vou fazer um corte depois e mandar só esse pedacinho pra ele. Só esse trecho. Bem, mais alguma pergunta, Sirlene? Quem tem que Não, liberar o pastor, que não, ele tem que trabalhar ainda hoje. Não, se for liberar o podcast mesmo, nós vamos passar aqui a noite toda, porque Não, pergunta porque tem muito é assunto. muita curiosidade, é muita coisa interessante, mas Olha, esse comentário aqui, deixa eu ler aqui. foi muito Vou colocar meu bacana. Ray-Ban. Esse óculos já perdi umas 5 vezes. Fora os outros que eu já quebrei, já perdi e não achei mais. Quem mais? Maria Graciela. Pastor Carlos, homem de Deus, família linda que amo. Conhece a Maria Graciela? Sim. Graciela? Pastor de Avivamento. Cecília Ueda. Umeda. Meu pastor da minha casa e da minha família. Minha cunhada. Os parentes já... É de Campo Grande? Campo Grande. Campo Grande. Já Tá. pede pra ela compartilhar e se inscrever no canal aí. Ela tá sondando Ribas do Rio Pardo pra vir pra cá. Ela tem um empreendimento muito forte lá, chamado Regional Espetos. Olha. E tá... Ramo da alimentação? Ramo de alimentação. Show de Aí, ó. bola. Fernanda Olivo. Meu grande pastor, sou muito grata. E tem outro pedacinho aqui. Dançar no altar. Tem um coraçãozinho aqui que tá tampando. Grata por dançar no altar. Ela dançou no altar? É a Fernandinha, É? nossa levita. Aí, ó. Comentário tem bastante, hein? Bem, pastor, infelizmente, já deu 1h e 15 minutos aqui do nosso papo. Falamos de pouca coisa. Mas você viu como é que é gostoso? Flui. Sim. As pessoas participam, né? O assunto é um assunto que é interesse da humanidade, né? Falar de Deus e tal. E é interessante esse bate-papo assim, meio que informal, porque quem está assistindo, muita gente entende, né? Principalmente assim, os irmãos, né, que acompanham o senhor aí, os evangélicos, os cristãos, né, que estudam mais a Bíblia, aprofundar mais isso. Aprofundamento. Tem coisa que dá um tchan, né? Dá um se nó. aprofundam na palavra. A Sirlene também não entende muito igual eu, né? Mas, infelizmente, a gente tem que estudar mais, né, Sirlene? Não, a gente tem, não, a gente Mas tem hoje que ir lá foi uma conhecer. aula. É, Vamos hoje lá foi na uma igreja aula. conhecer. Não, agora mais que nunca vocês têm acesso direto aqui. Foi uma ao aula. Igreja Shaddai e tudo que vocês precisarem. Para vocês terem uma ideia, eu sou um facilitador de caminhos, né? Por exemplo, hoje nós atendemos várias pessoas que não são da Igreja Shaddai. Atendemos dando um suporte de atendimento mesmo, psicológico, fazemos gabinetes. Do lado da igreja, está tendo uma construção e tinha uma dupla de mestre de obra, de pedreiros trabalhando lá. Eu comecei a conversar com eles e falando da palavra, falando, é assim, assado. Aí um falou, pastor, por que não sei o que lá, eu não sou casado. Eu falei, você está em pecado. Ele falou, como assim? Você está em pecado, você vai casar, formalizar essa documentação aí. Ele falou, pastor, não tem nada a ver. Eu falei, tem. A palavra nos mostra lá em Romanos 12 em diante sobre as autoridades. Nós temos que estar submissos às autoridades até. Então você precisa estar casado no papel, porque o que você está vivendo é pecado.
Aí ele ficou com aquele, falou, sério, pastor? E aí passaram a me chamar quase todos os dias para conversar um pouco lá. E essa semana ele me ligou, todo animado, né? Falou, pastor, tô aqui em Campo Grande, tô casando. Olha, cara. Olha, saiu daqui, foi lá no itinerante, casou. Então, a gente não pode cessar de falar a verdade, que é a palavra de Deus, ensinar os A verdade caminhos. dói, mas é necessária, né? Às vezes ela dói, mas não tem nada melhor do que você passar por essa dor e ser curado, né? Porque o grande mal do mundo é as feridas ficarem abertas, né? Não ter solução. Nós deixamos bem claro na Igreja Shaddai. Eu prefiro confrontar você, falar uma verdade, você ficar mal comigo agora, né? E depois você ruminar e nós dois irmos pro céu, do que eu passar a mão na sua cabeça e nós ir abraçar pro inferno, né? Não adianta, né? Aí chega os dois lá em cima, Não, tá não, vendo? não. Você A não ideia falou é falar nada. a verdade para que possam viver a verdade. Cristina, alguma pergunta aí? Tudo bem? A Cristina também entende bastante, viu? Eu Cristina é estudiosa. já conversamos até um pouco em Nihongo ali. Ela domina bem. Bem, pessoal, chegamos mais ao fim de um podcast. Agradecer o senhor, pastor, Eu que agradeço pelo por convite. participar com a gente. Uma conversa hoje, um bate-papo enriquecedor. Olha, realmente é um assunto que a gente poderia ficar aqui e estender por mais umas 2, 3 horas aí. E o pessoal não saiu da live não, viu? Essa live que vai bombar, viu? Que legal. Hoje foi recorde de público. Recorde. E Glória é um a assunto Deus. gostoso. É um É assunto gostoso. que a gente... estamos aqui 1h e pouco e eu não percebi E é a bom hora falar de passar. assunto que a gente não entende, porque a gente pergunta bastante. Como o Sim. senhor entende, então a gente fica mais ouvindo que perguntando. O interessante de você falar da palavra de Deus é que você quebra muitos paradigmas, né? A gente vê muitas coisas quando fala de igreja, proibição. Não existe proibição na igreja. Existe um ensinamento que te mostra o que é certo e o que é errado. É você que decide. É livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. E tudo é debaixo de entendimento. Você não pode ficar fazendo as coisas sem saber, né? Eu cresci em berço católico. E uma coisa que eu tinha dificuldade era o quê? De entender as coisas, porque eu não lia a Bíblia. E aí eu fazia tudo por fazer. Um dia eu perguntei para minha mãe, por que a senhora passa na frente da igreja e a senhora faz assim? Ela falou, por quê? Porque minha avó ensinou. Eu fui na minha avó, mas por quê? Que faz isso aqui? É porque a minha mãe ensinou. E aí vai. É tipo assim, Não é tudo sabe por o uma sentido crença, uma real. você crença, não né? sabe o porquê. Não adianta você fazer algo que tenha qualquer tipo de significado se você não sabe por quê. Essa é a diferença de você ler a palavra, viver a palavra, que aí você quebra isso aí. Fazer com conhecimento, né? Conhecimento, né? Senão, nos Pastor, perdemos. O que o senhor diria hoje para os nossos riopardenses? Uma palavra de conforto para quem está passando por um momento difícil, de superação. Esse momento agora que os aluguéis estão caros, o custo de vida aqui está alto, as pessoas estão pedindo as casas, tem gente para receber, na justiça, está aquele auê total, porque quando, infelizmente, né, com esse interesse financeiro, né, um mundo globalizado, né, e é onde a economia, né, sempre vai dominar. O que o senhor diria para essas pessoas que estão sendo afligidas hoje aqui em Riba do Rio Pardo? Qual é a situação de moradia? A palavra diz, né, claramente que o dinheiro, né, é o princípio de todos os males. É um momento em que está o boom de crescimento, de progresso. Muitas pessoas que estão agindo de forma gananciosa. Tem outros que estão aproveitando o momento sim para fazer dinheiro, mas a maioria de forma gananciosa. O que eu posso dizer? Fica firme, povo riopardense, porque nós estamos aí praticamente há 6, 8 meses de uma transformação desse município. Porque essa mão de obra, né, essa mão de obra trabalhista que está aqui, 10.500 homens vão começar a dispersar, as casas vão começar a ficar vazias, e esses próprios inquilinos que te levaram a uma opressão vão ficar sem recurso e vão ter que voltar, vão ter que baixar os preços, né, e talvez até se humilhar para poder ter de volta os inquilinos que eles despejaram. Então, creia. Eu me apego muito à palavra de Deus. Existe uma passagem que Pedro pescou a noite toda. Passou a noite pescando. Quando chegou pela manhã, eles não tinham pego nada. Estavam na praia, já desistidos, desanimados, lavando as redes. Jesus chega, usa o barco dele como um púlpito, prega, ele ouve a palavra pregada. Ali Jesus faz os milagres, prodígios, e Jesus termina falando, Pedro, volta para o mar. Lança as redes de novo, do lado direito. E Pedro, depois de ver os milagres e ouvir a palavra, fala bem assim, eu vou porque o Senhor falou. E a palavra diz que naquele momento que eles lançam as redes, eles fizeram a maior pesca registrada. Foi uma pesca tão grande que teve que chamar os barcos para poder ajudar os outros que estavam ao redor. Então, quer dizer hoje, povo riopardense, você pode estar vivendo hoje um ano de frustração, um dia de frustração. Mas assim como foi com Pedro,
o pior dia da vida dele precedeu ao maior milagre. Assim vai ser na nossa vida aqui, amém? Creia. Amém. Amém. Diga amém, Cristina. Amém. Amém. Bem, pessoal, você que acompanhou a gente até agora, nosso muito obrigado. O nosso canal do YouTube, toda quarta-feira tem vídeo ao vivo aqui, um podcast. Toda semana um convidado especial. Hoje, pastor Carlos, líder da El Shaddai aqui de Ribas do Rio Pardo. Obrigado mais uma vez. Todo-Poderoso. Isso, exatamente. É todo-poderoso, né? O significado, né? Agradecer você que ficou até agora com a gente aí também, acompanhando esse bate-papo gostoso. Compartilha essa live aí com mais pessoas que possam, né? De repente, ser beneficiado com esse bate-papo, com um conforto, né? Com a palavra do pastor aqui. A gente não tem muita referência, né? Mas o pastor aqui, ele trouxe a palavra e com certeza aqui vai servir para alguém. E toda quarta-feira, a partir das 20 horas, ao vivo e a cores, nesse mesmo bate-canal aqui. Toca Estúdio Ribas do Rio Pardo. Facebook, Instagram e YouTube. Sirlene, mais algum recadinho? Não, só agradecer também o pastor em ter feito esse bate-papo aqui com a gente. Em todos os podcasts eu falo a mesma coisa. Cada vez que eu sento aqui nessa cadeira, é um aprendizado tão grande que eu levo para minha vida. Então não é um simples bate-papo de, eu tô no podcast, eu tô aprendendo. Então eu só quero agradecer ao senhor pelas palavras que falou aqui. Agradecer ao Wagner por ter me convidado. Obrigada. Se ela não vem, eu vou buscar. Isso. Onça, vai buscar a onça. Ó, tem mais um recadinho aqui, ó, a Jaqueline Costa. Grande abraço, pastor Carlos. Obrigado, Jaque. Beijo no coração. O Davi Garcia também aqui, ó. Pena que acabou. Aí, tava gostoso o papo. Tamo junto, lindão. Eduardo Guindo. Sim, foi uma bênção mesmo. Valeu. Meu Até mais, hein? Primo e pastor, é uma benção. Primo, pastor? Bom, pastor, o estúdio aqui tá aberto. Deixa eu conhecer um pouco a nossa estrutura. Fazer um mexão também aqui, vender o peixe. Nós estamos com uma promoção. Uma hora de podcast por semana, toda quinta-feira. Então, se você tem interesse em ter seu próprio podcast, independente do assunto, você tem toda a estrutura para fazer o seu próprio podcast. A gente dá todo o suporte de criação, de câmeras, de iluminação, de ambiente climatizado, para você realizar aí o seu projeto com maior conforto. É só procurar a gente nas nossas redes sociais, ou nosso telefone também está em todas as nossas redes sociais, e entrar em contato, agendar com a gente aqui um horário para você conhecer o estúdio, e a gente acertar alguns detalhezinhos. E sabe qual é o preço? Eu gosto de frisar o preço, pastor, por quê? Porque muita gente faz propaganda, faz não sei o quê, coisa e tal, não fala preço. Uhum. Aí quando a pessoa chega, se assusta, fala assim, caramba. Nossa. Então eu falo o preço por quê? Porque é muito barato mesmo. R$1.000 por 4 podcasts mensal. Isso são 4 podcasts só, porque é o horário que a gente tem disponível durante o mês. Então a pessoa vai poder fazer 1 hora por semana, então vai ser 4 horas por mês, né, por apenas R$1.000. Vai sair o quê? R$250 por cada podcast. Não paga nem um cinegrafista, o senhor trabalhou com esse segmento, conhece, não paga nem um cinegrafista, né, para fazer uma operação de câmera que nem eu custeio. É apenas para a gente estar divulgando um pouco o nosso trabalho, mostrando o nosso portfólio também e fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Porque quando se faz com amor, com carinho e com vontade, o dinheiro é consequência, né? Com certeza. Então, se você quer fazer seu podcast, procura a gente, entra em contato para a gente fazer um negócio legal. E é só esse mês agora, hein? Tá acabando. Amém. Quero agradecer a oportunidade, o convite, dizer que estou à disposição e parabenizar o trabalho de vocês. É muito bom isso, é como a Pink falou. Sentar aqui você aprende, né? Não só ouve, né, da parte dos, mas você aprende. Que juntos, né, nesse projeto de vocês possam vir mais pessoas para agregar valor. Amém. Parabéns. Deus quiser. Quero também deixar um abraço para todos os elshadarianos, dizer que eu amo, né, meus discípulos, igreja, amo meus líderes, beijo no coração de todos. A El Shaddai está de portas abertas para todos. Falou pouco, mas falou bonito, hein? Falou bonito. O cara tem um vozeirão, hein? Tem. Vou convidar ele pra fazer uma vinheta aí, um off de vídeo e tal. Verdade. Vamos gravar aí, pastor. Opa, vamos lá. Então tá bom. Obrigado você também, Cristina. Esteve até agora com a gente aí. Hoje a Cristina tá substituindo a Caroline. A Caroline é nossa diretora de imagem. Mas a Cristina também já pegou o jeito ali e tal. Então, deu conta do recado. Muito bem. Parabéns pela execução. 100% de aproveitamento. Valeu, obrigado. Ah, tá lá na Longitech. Eu tô olhando pra cá e tá pra lá. Tá vendo a direção de imagem? Tá lá. Vendo? Ela tá tanta ligada. câmera aqui, pastor. Essa PTZ aqui
É aquela outra pequenininha lá, essa outra aqui, aquela outra lá, tem uma lá em cima. Gente,